Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo. Eu vou conversar com você aqui sobre uma derrota que todos os policiais militares, todos os bombeiros militares do Brasil tiveram, tá? Nesse último dia 13 de 5 de 2022. E que derrota foi essa? Eu estou falando de uma ação direta de inconstitucionalidade, a 6595, que julgou procedente a inconstitucionalidade dessa lei aqui, ó. Vou mostrar para você essa lei 13.000, tá? 13.967 de dezembro de 2019. O que essa lei previa? Essa lei previa, entre outras coisas, que estaria então, né? As polícias militares e os corpos de bombeiros iam se organizar e seriam regidos por códigos de ética e disciplina. E esse código de ética e disciplina, que depois várias instituições começaram a aprovar, ela ia prever, entre outras coisas, uma vedação, tá aí, ó, vedação de medida privativa e restritiva de liberdade. O que quer dizer? Aquelas velhas prisões administrativas aí, no caso de cometimento de alguma transgressão militar. E aí o que acontece? Deixa eu só ver uma situaçãozinha aqui, vou botar no modo avião aqui, beleza? Tá, e aí o que acontece? O STF se reuniu, o ministro Ricardo Lewandowski era o relator, tá, dessa ADI, e os ministros que estavam nessa turma para esse julgamento em plenário virtual era Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O que acontece? Todos eles, todos os ministros, claro, o ministro Ricardo Lewandowski, no voto dele, ele foi favorável à declaração de inconstitucionalidade dessa lei. E os demais ministros, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, votaram acompanhando o relator. O maior voto, tá? Se eu não estou enganado, o maior voto foi o do ministro Alexandre de Moraes. Está aqui, ó, com quase 20 páginas. O Alexandre de Moraes fundamentou o voto dele, tá? Eu não vou ler tudo ele, mas vou deixar aí os links para você dar uma lida. Em todo o seu voto, ele fundamentou aí para dizer o quê? Ó? Em vista do exposto, acompanha o ministro relator procedente a ação para julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade formal e material da lei 13.967 de 2019. Então, pessoal, com isso, até liguei ontem para o deputado federal e nosso amigo subtenente Gonzaga, deputado federal por Minas, e falei para ele, tenente Gonzaga, o subtenente Gonzaga, tivemos uma grande derrota hoje, que foi a procedência dessa ADI. E aí o subtenente Gonzaga falou comigo, Alexandre, realmente foi uma grande derrota que nós tivemos. Tá importante dizer que quem estava nessa ação era o governador do Rio de Janeiro, tá? O governador do Rio de Janeiro foi o requerente nessa ação, mas houveram outras ingerências para que essa ADI declarasse a inconstitucionalidade. Mas, Alexandre, o que você pensa sobre isso? Qual a sua opinião? A minha opinião é que isso daí já é um recado do STF, tá? Isso daí já é um recado do STF para os militares estaduais não embarcarem numa possível sublevação da ordem constitucional que está vigente, e digo isso em relação às eleições de 2022. Lembrando, o ministro Alexandre de Moraes, que teve o maior voto nesse julgamento, é o ministro que vai ser o responsável pelas eleições em 2022, tá? Em outubro de 2022, ele vai passar a comandar o TSE. Infelizmente, na minha visão, isso é um recado, né, que esses ministros dão para todos os militares. A gente sabe muito bem que essas prisões administrativas, elas têm sido usadas, não em todas as instituições, mas elas têm sido usadas de uma forma pouco republicana, para ser bem prático e para ser bem polido com as minhas palavras. O fato, pessoal, é que a prisão dos policiais e de bombeiros, essa prisão administrativa voltou,
com essa derrota que nós tivemos aí por essa turma julgando procedente a ação direta de inconstitucionalidade provocada aí pelo governo do Rio de Janeiro. Então, só nos resta saber se vai ter alguma modulação de efeitos, se vai ter algum recurso. Provavelmente aí o governo federal está chamado também nesse processo. Pode ser que o governo federal apresente algum recurso, mas infelizmente é quase que certo que esse recurso não seja julgado procedente. Então, pessoal, uma péssima notícia para os militares, né? Infelizmente, mais uma derrota, e agora uma derrota que vem de cima, vem lá do STF. E quando se diz uma inconstitucionalidade formal e material, primeiro se está dizendo que quem deveria ter tutelado seriam os governadores dos estados. Então, cada estado agora, a luta vai ser grande, porque vamos ter que convencer cada governador lá nos estados a aprovarem uma legislação que vede a prisão administrativa aí, essa prisão dos militares, policiais militares e bombeiros. Então, Deus abençoe, se inscreve no canal aí, vou deixar os links para você acompanhar. Valeu, pessoal!